um versículo que é muito conhecido por todos nós. No final de um discurso de Jesus, ele diz assim no verso 14: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Nenhum de nós está aqui para ouvir homens, mas sim a palavra que procede da tua boca, que ela seja ministrada aos nossos corações. E para isso eu entrego a minha vida ao Senhor e clamo pela tua graça, pela tua misericórdia sobre mim e pela unção do teu Espírito, para que eu possa ministrar a palavra debaixo deste poder e ela alcance a todos os corações dos ouvintes. É o que te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, como eu disse, este é um versículo muito conhecido. Talvez você já tenha citado, eu diversas vezes, pastores diversas vezes, usamos esse versículo, né, com Jesus, são palavras de Jesus. Muitos são os chamados, poucos escolhidos. Mas eu fico pensando se realmente todos nós entendemos o que Jesus quer dizer com isso. Porque uma leitura superficial apenas dessa frase, sem entender o contexto da Bíblia toda, sem entender o restante dos ensinamentos de Jesus, pode levar alguns a terem uma conclusão errada e precipitada sobre isso. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Pode dar a impressão que Deus escolhe um grupinho seleto de pessoas e que para elas está reservado alguma coisa melhor. Talvez esta seja uma impressão ao ler o texto simplesmente como ele se apresenta, mas a gente precisa entender o texto com base em toda a palavra de Deus. E a Bíblia diz, para início de conversa, para a gente aqui formar o nosso pensamento, que Deus não faz acepção de pessoas. O que significa isso? Que Deus não diferencia as pessoas de modo a privilegiar algumas e prejudicar outras. Deus não prefere pessoas por sua raça, por sua condição financeira, por sua posição social. A Bíblia diz claramente que Deus não faz esta seleção de pessoas. E aonde está escrito isso? Leia comigo Atos capítulo 10. E é um contexto também muito importante. Atos capítulo 10, versículo 34, está dizendo assim: então Pedro falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por que Pedro chegou a essa conclusão? O próprio capítulo 10 de Atos explica. Pela primeira vez, o evangelho seria anunciado, pregado aos gentios. Quem são os gentios? Os não-judeus. É verdade, Jesus veio em primeiro lugar para os judeus, mas eles o rejeitaram, não é? E a Bíblia diz então que Jesus veio para o mundo inteiro como prova de amor de Deus pelo mundo, para que todos tivessem a oportunidade de serem salvos. E pela primeira vez, o evangelho seria anunciado aos gentios, através do apóstolo Pedro. Antes disso acontecer, Pedro teve uma visão, e ele via descendo do céu um lençol cheio de animais que para o judeu seria impuro consumi-los. E ouviu uma voz que dizia que ele deveria matar e comer aqueles animais. E ele, sem entender, dizendo: olha, eu sou judeu, eu não posso fazer isso. Mas a voz dizia para que ele fizesse. E depois ele veio entender, porque os anjos do Senhor, aqueles que foram enviados por Deus, falaram ao coração de Pedro, falaram ao coração de Cornélio, lá na cidade onde ele estava. E tudo isso foi concatenado para que Pedro fosse à casa desse homem e pregasse a palavra a um não-judeu. E ele viu esse homem se converter ao Evangelho. Ele viu esse homem ser batizado com o Espírito Santo. Isso é descrito na Bíblia. E aí então ele chega a essa conclusão. Se havia alguma dúvida, essa dúvida foi desfeita nesse momento, quando ele percebe que o Evangelho não é só para os judeus, que a salvação também é para os gentios. E aí a declaração é essa: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas.
Então não há um grupinho privilegiado. Aí talvez você pergunte, olha, mas por que Deus escolheu Israel? Por que aconteceu isso? Amados, a escolha de Deus por Israel era a única opção, irmãos. Deus escolheu um povo que Ele próprio formou. Deus formou o povo de Israel para o escolher, diante de uma geração corrupta e que não tinha jeito. Assim aconteceu com a humanidade desde o tempo de Noé, em que o dilúvio teve que assolar toda a humanidade para que de uma família formasse Deus novamente um projeto de restauração e estabelecimento de uma nação. E dessa família, da família de Noé, veio depois a descendência de Israel. E assim, num processo de formação de Deus, não foi nem bem uma escolha, mas foi um processo de formação. Deus formou esse povo e desse povo levantou o Messias para então resgatar o mundo inteiro. Então diz a Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas. Então como é que eu preciso entender esta afirmação de Jesus? Eu já preciso basear o meu entendimento na premissa de que Atos 10, 34 é verdadeiro, que Deus não faz acepção de pessoas. Então o problema não está na escolha de Deus, mas sim na escolha dos homens e o que os homens fazem pela sua liberdade de escolha e arbítrio que foi dada por Deus a cada um de nós. Todos nós recebemos a liberdade de escolha. Deus não deseja ser adorado por fantoches, por bonecos que façam exatamente aquilo que Ele programou para que cada um de nós fizesse. O que Deus deseja é a adoração verdadeira. Por isso Jesus disse também à mulher samaritana que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é algo mecânico, não é algo condicionado, nem pré-programado, mas é algo voluntário. A escolha é voluntária também. Então eu começo a entender o texto de uma outra maneira. Há um pensamento cristão que nós rotulamos como pensamentos oriundos de Calvino, e aí a chamamos de calvinistas, que creem que a expiação ela é limitada e que a graça é irreversível. Em outras palavras, creem eles que Jesus não morreu por todos, mas só por aqueles que Deus escolheu de antemão. Então a morte e a expiação promovida pelo sangue de Cristo seria limitada a este grupo já pré-selecionado por Deus. Dizem também os calvinistas que a graça de Deus ela é irreversível, irresistível, porque quando um desses escolhidos se depara com a graça, não consegue resistir e acaba então entregando a sua vida para Jesus. Mas nós percebemos pela palavra de Deus que isso não é verdadeiro, porque é possível resistir à graça, é possível dizer não a oferta de Deus, porque o homem tem a liberdade de fazê-lo. Deus criou o homem com esta liberdade e há vários textos bíblicos que mostram esta tese. Lá no Antigo Testamento já começa Deus dizendo ao homem: eis que hoje te proponho vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ali está a escolha. Há uma proposta de Deus, um bom caminho, um mau caminho, uma porta estreita, uma porta larga, um caminho de bênção, um caminho de morte. Está diante de você e você escolhe o caminho pelo qual quer seguir. Então não creio nesta afirmação de que há um grupo pré-selecionado e que este grupo será, quando alcançado pela graça, irresistivelmente se renderá e estará então no grupo selecionado como salvação, né? E o amor de Deus, a Bíblia diz em João 3,16, você também conhece o texto, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não diz Deus que Ele amou a um grupo selecionado, pré-selecionado, de pré-escolhidos, mas amou ao mundo inteiro.
mostrando que a morte de Jesus foi por toda criatura e todo e qualquer um que nele vier a crer, não morrerá eternamente, será salvo e terá a salvação. Então, por mim, cai por terra essa doutrina de que há um grupo pré-selecionado que seria, de alguma forma, privilegiado por Deus por esta condição. Outro texto bíblico que enfatiza esta ideia está em 1 Timóteo, capítulo número 2. Eu quero ler aí com você, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 2, no versículo número 3 e número 4, está escrito: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, o que Deus deseja? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não diz o texto que Deus deseja que aquele grupinho pré-selecionado seja salvo, mas diz que Ele deseja que todos sejam salvos. Mas esse é um desejo de Deus que está condicionado a uma decisão humana. Não é uma vontade irrevogável de Deus que de forma forçosa faria com que todos fossem salvos. Mas é um desejo que não se realiza plenamente. O propósito é esse. Deus criou o homem não para pecar, mas o homem pecou. E por que o homem pecou? Pecou porque tinha liberdade para fazê-lo. Se Deus quisesse criar um homem com a impossibilidade de pecar, teria criado. E nada disso teria acontecido, mas houve a possibilidade do homem pecar, e o homem pecou. Então, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Como o desejo de Deus ao criar o homem é que ele ficasse no paraíso para a vida toda, que ele não morresse, que não viesse a morte, que nada disso tivesse acontecido, mas foram desejos, foram vontades de Deus não imperativas, que foram condicionadas a esta liberdade que Ele deu ao homem de escolher o que quer fazer com a sua vida e de que forma quer vivê-la, exercendo a sua liberdade. Isso nos foi dado. Então Deus deseja salvar, mas nem todos são salvos, porque tem a liberdade de resistir à graça de Deus, que é oferecida a todos os homens, mas o homem tem a liberdade de recusá-la. Então, a gente volta ao texto e volta de novo à pergunta. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Como é que eu vou entender a diferença entre chamados e escolhidos? Os muitos chamados, Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu Jesus Cristo. Isso foi dado ao mundo inteiro. Então, há os chamados, e eles são muitos, mas uma menor parte, qualificadas aqui como escolhidos, o que torna alguém de chamado para escolhido. O que é feito, o que acontece para que alguém passe de um grupo para o outro? Primeiro preciso entender quem são os chamados. Os chamados, queridos, são todos. Todos foram chamados por Deus para a salvação. Porque Deus deseja salvar todos, como nós vimos aqui. Agora, perceba uma diferença. Em João, Evangelho segundo João, capítulo 3, antes do versículo 16, que é o que a gente leu e a gente enfatizou, em João capítulo 3, você leia comigo o verso 3 ao verso 7. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Essa conversa Jesus teve com Nicodemos. Você sabe quem é Nicodemos? É um homem religioso, da mais alta estirpe, do mais profundo conhecimento bíblico.
é um homem que faz parte do Sinédrio, é um homem que faz parte da nata religiosa em Israel. É um homem que conhecia as escrituras disponíveis naquela época, no Antigo Testamento, e ele está em dúvida sobre a sua salvação e pergunta para Jesus. Nicodemos certamente é um chamado, é um judeu, é um selecionado, é um homem que conhece as escrituras, mas ainda está em dúvida no seu coração. E aí Jesus diz simplesmente para ele que é necessário nascer de novo. E ele fica de novo sem entender o que é isso e pergunta, eu vou ter que voltar lá no ventre da minha mãe, como é que eu vou fazer isso? Então não dá certo esse negócio, que na cabeça dele isso era ilógico, improvável. Mas o que Jesus está dizendo é que é necessário ter um novo nascimento. Todos são chamados, mas quantos nascem de novo? Quantos experimentam uma nova vida? Quantos experimentam um novo nascimento que não requer que alguém volte ao ventre da mãe, mas que é uma nova vida na própria vida que você vive agora? Ali você começa a entender a diferença entre o chamado e o escolhido. O chamado não necessariamente nasceu novamente. Por isso são homens naturais, movidos por emoções, movidos por razões, mas que não experimentaram um novo nascimento. E aí você pode encontrar até gente dentro da igreja que está na mesma condição de Nicodemos, conhece muito bem a Bíblia, pode participar até da liderança da igreja, pode estar na nata, mas não teve uma experiência de novo nascimento. E isso não o faz um dos escolhidos, mas apenas um dos chamados. Outro exemplo que podemos dar nas próprias palavras de Jesus, em Mateus capítulo 13. Leia comigo Mateus capítulo 13. E quando a gente chega a Mateus capítulo 13, Jesus está nos falando a parábola do semeador. E ela é muito instrutiva. No verso 7 ele diz assim, uma outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Ele vai falar aqui das sementes que são lançadas pelo semeador. No verso 7 ele fala desta que caiu entre espinhos, e esses espinhos cresceram em volta dela e sufocaram essa semente. No versículo 22 ele explica, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, há um porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas fazem o quê? Sufocam a palavra e ela fica infrutífera, ou seja, ela não produz o fruto desejado. Então perceba, aqui está um grande grupo de chamados. Pessoas que ouvem a palavra, elas escutam. Por algum motivo, a palavra chega ao seu coração, ela é falada, ela é pregada a essa pessoa. Mas existem espinhos em volta dessa palavra. E o que são os espinhos? Jesus diz, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, o deslumbre com a vida nesse mundo, as preocupações com a vida deste mundo, faz com que a palavra ouvida não entre no processo de produção, a produção do fruto, o fruto gerado pela palavra. Jesus diz então que a palavra fica infrutífera. E aqui há um grande grupo de pessoas enquadrado nesta situação. Quantas talvez você não conheça? Quantas talvez não convivam conosco até dentro da igreja? Escutam semanalmente a palavra, mas ela jamais gera frutos na vida dessa pessoa. E o primeiro e mais importante é o novo nascimento, que é gerado pela palavra de Deus. É pela água, é pelo Espírito, como disse Jesus a Nicodemos. Então esse fruto não é gerado, e se não é gerado, não há novo nascimento. E se não há novo nascimento, fica apenas no chamado. Ouviu a palavra, ouviu tantas vezes você pregou para alguém, tantas vezes você anunciou o evangelho para uma pessoa, ela ouviu.
Mas, ao mesmo tempo, isso não produziu fruto, isso não gerou a nova vida, o novo nascimento, porque o tempo inteiro isto foi cercado e sufocado pelas preocupações do mundo, pelos deslumbres da vida, e a pessoa nunca chegou a tomar a decisão de render-se completamente a Cristo. Deixar o grupo dos chamados e passar para o grupo dos escolhidos. E normalmente o que acontece com essas pessoas é o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, no versículo número 33. Jesus diz, você conhece também o texto, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No contexto, Jesus está falando de comer, de beber e de vestir. E ele faz exemplos dizendo como Deus provê essas coisas a aves, a plantas, né? E diz para a pessoa que ela não deveria estar preocupada com isto. O que são essas coisas senão os cuidados desse mundo? O que todos nós cuidamos de saber o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, as preocupações da vida que são comuns a todos nós. Mas de alguma forma, estas de forma exagerada, tomaram a consciência da pessoa a ponto de ela não crer na palavra e fazer com que os seus valores ficassem invertidos. Porque a promessa de Jesus é, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Aí essas coisas que eu preciso, que me preocupam, o Senhor vai acrescentar a você. Se você colocar em primeiro lugar, essas outras coisas serão acrescentadas. É uma questão de prioridades, não é uma questão de abandono de preocupações, mas é uma questão de prioridades na minha vida, é uma questão de valores. Como disse Jesus, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, atrelado, pegado, grudado. Então a questão é de valores, e os chamados não têm esses valores bem definidos, por isso não chegam a se tornar escolhidos, porque são iludidos principalmente a seu próprio respeito. Como diz a Bíblia em Romanos, no capítulo 12, quero ler contigo Romanos 12, no versículo número 3 de Romanos capítulo 12 está escrito, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O homem chamado, ele tem uma ilusão ao seu próprio respeito. Quer dizer que ele pensa de si mesmo além do que convém pensar. Se são religiosos, têm dificuldade de reconhecer o próprio pecado. Talvez como Nicodemos, conhecedor da Bíblia, conhecedor da religião, com uma posição na religião, como ainda estava inquieto o seu coração, porque sabia ele que tudo isto que ele era não era o suficiente para estar no reino de Deus. Então ele procura Jesus com essa angústia no seu coração, de saber que a religião não era capaz de salvá-lo. Mas muitas pessoas não têm essa atitude de Nicodemos. Ficam apenas iludidas a seu próprio respeito. Diz assim, eu sou uma pessoa religiosa, eu não sou tão ruim quanto outros que eu vejo na televisão, quanto os meus vizinhos, quanto as pessoas que me cercam, eu não sou tão cruel assim, eu sou uma pessoa boa, pago meus impostos, faço as coisas direitinho. Na verdade, o que a Bíblia diz sobre isso é que a pessoa está pensando de si mesma além do que convém. Então ela tem uma ideia errada ao seu próprio respeito, e quando eu tenho uma ideia errada sobre mim, eu tenho a tendência de me perdoar, eu tenho a tendência de considerar menos graves as minhas faltas, os meus erros, porque eu comparo com o erro de outros. Então os chamados têm a tendência a ser iludidos a seu próprio respeito. E não são poucos aqueles que ouvem o Evangelho, que nós pregamos, e depois dizem assim, é bonito isso que você disse, mas eu acho que isso não é para mim, porque tem gente pior do que eu que precisa ouvir isso.
Há pessoas muito piores do que eu, que essas sim precisam desse evangelho que você está anunciando. Só que ao fazer isso, a pessoa não percebe que o seu pior erro é fazer Deus de mentiroso. Como está escrito em 1ª Epístola de João, nós vamos ler capítulo 1 da 1ª de João, no versículo número 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O que o homem faz quando se considera inocente é exatamente fazer Deus de mentiroso. Porque aos olhos de Deus todos são culpados, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, indistintamente. Como disse, Deus não escolhe um grupinho, porque todos estão incluídos no mesmo e grande saco de farinha. Somos farinha do mesmo saco. Pecadores que precisam de salvação, que precisam de resgate. Salvação é como um resgate de alguém que está se afogando, terrivelmente perdido, condenado à morte, mas na última hora é salvo, é resgatado daquele antro de imundícia no qual estava inserido. Mas quando eu digo para mim mesmo e para os outros, não sou tão ruim, já estou fazendo Deus de mentiroso, segundo diz a palavra de Deus. E esse comportamento, ele é ilustrado pelo próprio texto que nós lemos no início. Eu quero voltar a ele, em Mateus capítulo 22. Nós lemos somente o verso 14, não foi isso? Mas leia agora a partir do verso 10, parte da história que Jesus está contando. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, ou seja, não disse nada. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha no contexto aonde essa palavra aparece. É o comportamento deste que não se enxerga, deste que olha para si mesmo e não vê problema algum. E é interessante porque a parábola é muito sugestiva, porque chega um momento em que o Senhor diz aos servos: obriguem todos a entrar. E lá está escrito no texto que nós lemos aqui, no verso 10, que entraram maus e bons. Todos estavam ali, porque não há acepção de pessoas. Deus considera todos da mesma forma. Então tinha gente ruim, tinha gente boa, tinha gente de todo tipo ali. Mas tinha um que não é identificado nem como bom ou como mau. Mas é dito apenas dele que ele não trazia a roupa certa, a veste correta para estar naquele lugar. E ao ser indagado, ele não responde nada, porque ele, na verdade, não achava que precisava de uma roupa diferente para estar ali. Ele não achava que precisava de algo que o diferenciasse naquele lugar. E o que a Bíblia diz é que era necessário. E a palavra de Deus não está falando de uma roupa como nós podemos imaginar, mas de uma roupagem espiritual, que transforma qualquer homem em alguém aceitável por Deus. O sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo pecado, que nos veste com a veste nupcial, com a veste adequada, que nos torna vestidos diante de Deus, porque sem o sangue de Jesus eu estou nu diante do Senhor. E os meus pecados se tornam evidentes, aparentes, visíveis a todos. Então a tentativa do homem negar o seu pecado, a tentativa do homem de dizer que não é tão ruim assim, faz com que ele tenha a falsa ilusão de que pode estar do jeito que estiver na presença do Senhor.
Porque Deus meio que terá que aceitá-lo de qualquer forma, já que aceita gente ruim, por que não vai me aceitar, eu que não sou tão ruim assim? Porque o padrão de Deus não é se alguém é ruim ou mal, mas é se o sangue de Jesus está cobrindo essa vida ou não. Porque sem o sangue de Jesus, todos nós somos terríveis, irmãos. Todos nós somos indignos. Então, o que vai diferenciar são as vestes que Deus mesmo coloca sobre nós. Mas quando eu acho que não precisa, eu dispenso. Porque imagino que eu mesmo posso me apresentar com as minhas qualidades, com o meu currículo, e Deus tem mais é que me aceitar. Mas não é assim que as coisas funcionam. Por isso, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, agora, a gente tem uma noção de quem são os chamados, que podem estar aqui na igreja, podem estar lá no mundo, podem estar em qualquer lugar. Foram chamados porque Deus chamou a todos. Deus amou ao mundo de tal maneira que providenciou a salvação. Então, os chamados podem estar em qualquer lugar e até, por incrível que pareça, dentro de uma igreja, ouvindo palavras, né? Recebendo aconselhamentos, podem estar até entre nós. Mas quem são agora os escolhidos mostrados aqui nesse texto? Ouviram o mesmo chamado. Os escolhidos ouviram a mesma palavra, ouviram a mesma pregação. Volta lá em Mateus 7, na tal parábola do semeador, Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, está escrito: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Veja o que o Senhor está aqui nos dizendo. Ouviram o mesmo chamado, mas têm uma reação completamente diferente. Uma decisão diferente acompanha essas pessoas. Há uma obediência que acompanha aquele que é escolhido. Ele decide obedecer, ele decide se submeter e ele decide fazer tudo de maneira diferente. Porque gera-se dentro dele a vontade de acertar. Porque ele ouve a palavra e não se deixa levar pelas distrações que esse mundo oferece. Mas ele se deixa tocar e influenciar por essa palavra a ponto de entrar pela porta que é estreita. A ponto de escolher o caminho mais difícil, que não é tão chamativo, que não é tão ilustrado, mas que é mais duro, que é mais severo, e ele ouve o mesmo chamado. Mas a atitude é diferente. Mas a escolha é completamente diferenciada, e é isso que nós precisamos entender. Diz também o texto em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 ao 25. Todo aquele, pois, que ouve o quê? Estas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada aonde? Na rocha. O que é esse homem chamado aqui de homem prudente? Foi aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, porque ele ouviu as palavras, as mesmas palavras, a mesma pregação, o mesmo chamado foi ouvido, mas a atitude foi diferente. O que gerou neste foi o desejo de construir algo firme, algo sólido, algo com raízes, algo com base, com alicerces, não superficial, que é sufocado por cuidados do mundo, por deleites da vida, mas algo que aprofundou raízes, que o firmou. E aí o que acontece é que as dificuldades são as mesmas também para todos. A chuva, o vento, as intempéries,
vem sobre todos da mesma forma. Mas este escolhido, porque teve essa escolha diferente, ele está firmado, ele está enraizado. A sua vida não é abalada, porque ela é construída sobre a rocha. Então, ele pratica a palavra. Essa é a grande diferença. Ao invés de apenas ouvi-la. Todos ouvem, mas poucos praticam. Todos ouvem o chamado, mas poucos colocam em prática aquilo que é requerido. Então, os escolhidos são os poucos que praticam a palavra de Deus. Veja outra ilustração em 1 de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 4, versículo número 7, está escrito: mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. A diferença entre o chamado e escolhido é que o escolhido, ele ouve a palavra de Deus e coloca em prática. O chamado, ele gosta de ouvir a palavra de Deus, mas ele gosta de ouvir outras histórias também. Ele gosta de ouvir algumas filosofias, ele gosta de ouvir alguns ensinos milenares, ele gosta de fábulas, como Paulo diz aqui, deveriam ser rejeitadas, fábulas profanas, exercita-te na piedade. O ouvido do escolhido é mais seletivo. O ouvido do chamado, assim como ouve o chamado, ouve qualquer outra coisa. E como hoje nós estamos cheios de gente assim, porque a sociedade oferece todo tipo de filosofia que você pode se apegar à vontade. Você pode achar que crê em Deus e ao mesmo tempo crê em outras coisas que Deus condena. Você pode achar que é crente e ao mesmo tempo faz e pratica coisas que não estão apoiadas na palavra de Deus, mas são apoiadas por filosofias, são apoiadas, por histórias, por práticas milenares, e aí você mistura todas as coisas. Muitos são chamados, poucos escolhidos. A gente começa a diferenciar um grupo do outro. Veja o que está escrito em Tiago, no capítulo 1, no versículo número 22. Na epístola de Tiago, capítulo número 1, verso 22, Tiago diz assim: tornai-vos, pois, o que, irmãos? Praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Talvez o pior dos enganos, como já disse aqui, é aquele engano que eu cometo contra mim mesmo. Eu não fui enganado por alguém, eu mesmo me enganei, enganando-vos a vós mesmos. E Tiago diz que a forma de não ser enganado é ouvir e praticar aquilo que eu estou ouvindo. E não apenas ser ouvinte e, por causa disso, sujeito ao auto-engano. Porque assim como eu ouço a pregação, eu ouço um monte de outras coisas, como eu disse aqui. Eu ouço a pregação, mas eu consulto o horóscopo. Eu ouço a pregação, mas eu faço uma fezinha no bicho. Eu engano a mim mesmo. Eu sou ecumênico, eu sou eclético, qualquer adjetivo que eu queira dar para mim mesmo, eu me engano a mim mesmo. Eu faço parte de um grande grupo chamado de chamados. Fui chamado, mas não sei bem para onde eu vou. Fui chamado, mas não estou concentrado naquilo que recebi. Fui chamado, mas não edifico a minha casa sobre a rocha. Mas não dou valor à palavra a ponto de obedecê-la e praticá-la e colocá-la em prática com sinceridade na minha vida. Então, faço apenas parte do grupo de chamados. E isso faz com que tenha também outra característica. Em 1 de João, no capítulo 2, você também deve conhecer bem esse texto, do capítulo 2, do verso 15 ao 17, o apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E aí ele faz uma advertência: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Como é que alguém pode permanecer eternamente? É não morrendo eternamente. É tendo a vida, como disse Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Só que há uma característica: não ama o mundo, não está refém dos desejos desse mundo, não está preso a essas coisas, mas apenas está no mundo, usufrui daquilo que é lícito, mas se preocupa com aquilo que não convém e simplesmente busca viver a palavra que ouviu, que o fez nascer de novo para viver uma vida diferente. Não é estar na igreja, mas é nascer de novo. Porque você pode estar na igreja e continuar a mesma pessoa há 30, 40 anos, e alguém vai falar contigo daqui a 40 anos e você é a mesma pessoa. Apenas botou uma roupa de crente, botou uma Bíblia debaixo do braço, passou a ter uns hábitos diferentes, passou a dizer umas palavras diferentes, mas você é a mesma pessoa. Então não faz certamente parte do grupo dos escolhidos, não porque você tenha de alguma forma sido privilegiado, mas porque você priorizou a palavra de Deus. O escolhido é aquele que escolheu Deus. É aquele que escolheu ouvir e obedecer. É aquele que escolheu ter a vida transformada. É aquele que escolheu nascer de novo sem precisar voltar ao ventre de sua mãe. E aí, amados, a consequência é que outra diferença vai logo surgir e que vai diferenciar um grupo do outro, assim como Jesus apontou aquele que estava sem as vestes nupciais. Como é que eu faço para discernir entre um chamado e um escolhido? Há coisas que se tornarão evidentes. Uma delas, o próprio Senhor Jesus diz em João, no capítulo 15, no versículo número 5. Ele diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu neles, o que acontece? Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aqui está a chave para a diferenciação, a produção de frutos, mas frutos permanentes, frutos bons, frutos que mostram a sua origem, porque vem de Cristo, porque ele diz: sem mim você não pode fazer nada. Sem mim, você não consegue fazer uma boa obra. Sem mim, você não consegue ser uma boa pessoa, por mais que você se esforce. Sem mim, você não consegue nada. Mas se você estiver em mim, é impossível que a sua vida não produza alguma coisa boa. Algum fruto que vá diferenciar você. Agora, no mesmo texto, no versículo 2, ele diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, o que ele faz? Ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Como eu disse a você, existem chamados na igreja. Existem chamados no mundo inteiro. Mas o que o Senhor diz é que o ramo que está nele, veja, está na igreja, está de alguma forma ligado, vinculado a Cristo, mas não dá o fruto, porque não houve transformação, porque não houve novo nascimento. Então o fruto não é produzido. E aí estar na igreja não adianta nada, porque será cortado. Ah, simplesmente assim? É, simplesmente, ele corta. E o que dá fruto? O que dá fruto ele limpa. Eu quero perguntar para você e para mim. A gente quer dar fruto para ser limpo ou quer não dar fruto para ser cortado? Quer dar fruto? Saiba o seguinte, você vai ser limpo. Porque por mais fruto que a gente der, a gente não precisa de limpeza. Por mais fruto que a gente der, a gente ainda precisa de algumas aparadas. E aí faz com que a gente dê mais ainda.
Você pode estar dando um pouquinho, mas Deus vai lá limpar você. Vai lá, de alguma forma, podar, melhorar, para que você dê mais. Agora, se ele tiver que cortar, irmão, aí não tem jeito. Porque aí não é escolhido, aí é apenas chamado. Aí é apenas chamado e chamado não entra no céu. Chamado não nasceu de novo. Chamado não produz fruto. Chamado apenas ocupa espaço, né? Chamado apenas se emociona. Chamado apenas tem emoções, mas não tem transformação. Mas o que é transformado por Deus também é limpo para produzir cada vez mais, para que eu saiba que eu só produzo porque estou ligado à videira. Porque também desligado dela não tenho condição de produzir nada. Sem mim, nada podeis fazer. Então essa consciência é a consciência que todo escolhido ele tem. Ele precisa de Deus. Porque ele não é autossuficiente, ele não consegue salvar a si mesmo, ele precisa de Deus. E o que ele tem de melhor é buscar praticar aquilo que ele ouve a respeito de Deus. Então, diante de tudo isso, a pergunta que fica, a reflexão para todos nós: eu não quero ser apenas chamado. Você quer ser só chamado? Chamado você já é. O que você precisa é ser escolhido. Que a gente não seja iludido por religiosidade. Que você não seja iludido simplesmente porque está numa religião, porque está, de alguma forma, obedecendo alguns mandamentos, mas não está de fato entregue, não está de fato transformado por Deus. Que a gente seja parte desse grupo que é muito menor, mas é muito melhor, os escolhidos. Os escolhidos são muito menores, mas são muito melhores. Que Ele nos encontre com a roupa certa. E para terminar, eu deixo com você, segundo aos Coríntios, capítulo 5, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, do versículo 1 ao 3. Paulo diz assim: sabendo-nos que, se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus, e por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. A referência de Paulo, aquele texto lá de Jesus. As vestes nupciais. A única que pode cobrir a minha vergonha, pela vida que eu sou, pelo aquilo que eu sou, o sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado. Este me prepara para ser visto por Deus e não ser apontado como alguém nu, como alguém não vestido para estar na presença do Senhor. Ele mesmo fornece as vestes, segundo nos diz a palavra de Deus. Seja um escolhido. Amém? Vamos orar? Há alguém aqui essa manhã que deseja entregar a sua vida para Cristo, que deseja render-se a Ele e dizer: eu quero praticar a sua palavra e deixar de ser apenas um chamado e passar a ser esta manhã um escolhido. Há alguém que quer fazer isso? Levante a mão aí onde você está. Acene aí para mim. Há uma pessoa ali. Quem mais quer fazer isso? Alguém mais quer entregar a sua vida para Cristo, amar outra pessoa? Você pode vir aqui à frente junto comigo. Eu vou descer aqui para orar junto com você. Não tenha nenhum tipo de vergonha, de constrangimento, porque vergonha maior passou Jesus na cruz, né? Para nos salvar. Nem roupa estava sobre ele, mas ele entregou a sua vida por nós. Qual é seu nome? Verônica. Verônica. Seu nome? Cleide. Cleide e Verônica. Glória a Deus pela vida de vocês. Para que vocês sejam, a partir de agora, escolhidas pelo Senhor. Não mais para ouvir e não colocar em prática, mas para, a partir de hoje, ouvir e dizer: isso vai fazer parte da minha vida. Minha vida vai mudar. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou viver buscando obedecer a palavra de Deus. É isso que vocês querem?
Então isso é Jesus na vida de vocês. Isso é salvação, é resgate, é tirar do poço e trazer para a presença do Senhor. Verônica e Cleide. Pai, eu te agradeço pela vida de tuas filhas a partir de hoje. São feitas filhas de Deus, porque creem no teu nome, porque te confessam diante de todos, e o Senhor está confessando agora também esses dois nomes no céu, na presença de Deus, vestindo com as vestes celestiais, para que estejam aptas a estar nesse banquete que o Senhor preparou para os escolhidos, Pai. E por isso eu creio na salvação da Verônica e da Cleide a partir dessa data, Pai. Eu creio na obra que o Senhor está fazendo nessas vidas de transformação, e ela não tem volta, é definitiva. Abençoa, Senhor, as tuas filhas, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.